Paulo dizendo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então é um instrumento colocado ali para que Paulo não se ensoberbecesse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus disse: não vou afastar esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás que está esbofeteando você. Ou seja, Deus está usando o diabo aqui para manter o seu servo dentro da humildade. A Bíblia fala que Satanás, um espírito maligno da parte do Senhor, possuiu Saul e o atormentava, e o texto é enfático e não deixa margem de dúvida na expressão um espírito da parte do Senhor o atormentava, de modo que ele fazia loucuras e até tentava matar Davi. Como o arminianismo lida com essas questões? Deus não está sendo aqui o responsável pelas maldades que aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás, estava fazendo com o apóstolo Paulo ao esbofeteá-lo? Deus não é corresponsável por cada bofetada que aquele espírito maligno causava ou desferia contra o apóstolo Paulo? Deus não é responsável também pelas loucuras de Saul, já que o espírito maligno era da parte do Senhor e fazia essas coisas? Como o arminianismo lida com isso? É a mesma questão. Como o arminianismo lida com isso e mantém Deus inocente? 3 minutos, pastor. Até parece que o pastor está contra Deus, né? Está falando com uma veemência. Como Deus faz isso? É umas perguntas complexas, mas às vezes o jeito que o pastor coloca parece que ele está perguntando para o próprio Deus. Talvez até seja uma dúvida do coração mesmo que o pastor tenha. Bom, em primeiro lugar, o texto de Coríntios que ele citou, é só continuar lendo o texto. O mensageiro que esbofeteava Paulo, ele vai falar, são os falsos irmãos, eram os fariseus, os saduceus, está no contexto exegético, é só ler o texto. É o mensageiro de Satanás? Só o senhor ler o texto, está lá escrito, ele vai falar dos falsos irmãos, dos falsos obreiros, dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos judeus. E esse espinho de Satanás, que são os falsos irmãos, muitos pastores passam por isso na igreja, né? Quantas vezes o pastor ora, meu Deus, me livra daquelas pessoas que me perseguem na igreja. Muitos pastores falam isso, reclamam disso, mas eu acho que isso é uma experiência que Deus quer que nós tenhamos, e Deus não vai livrar-nos dessa situação. Nós vamos passar por isso, nós vamos ter que enfrentar isso. Então, é claro que existem outras interpretações do texto de Paulo em Coríntios, mas a maior parte dos teólogos vão dizer que o espinho na carne de Paulo ali eram os falsos irmãos, a perseguição que ele passava, toda essa circunstância contextual que ele vivia, que o senhor sabe que não foi fácil, Paulo. Paulo foi apedrejado, Paulo foi morto, Paulo ressuscitou, Paulo sofreu muito, ou ele foi tido como morto, né? Ele passou por várias situações bastante complexas. Com relação ao texto do Velho Testamento, o arminianismo, o wesleyanismo responde com a palavra permissão, sempre permissão. E por que eu foco nessa palavra, pastor Heber? Porque é muito, muito, muito diferente eu permitir alguém de fazer alguma coisa e eu decretar que alguém faça alguma coisa. É muito diferente. Há uma enorme distância entre as duas palavras. E que nós observamos aí, que o pastor até citou muito bem, o próprio João Calvino às vezes tenta intercambiá-las, mas isso é para engodar quem está lendo ou quem está ouvindo. Porque é diferente as palavras. Quando eu decreto alguma coisa, eu quero aquilo, eu mandei fazer. Quando eu permito, é diferente. Eu apenas
deixei que acontecesse. E nós entendemos que muitas vezes o mal age na vida das pessoas porque o próprio homem acaba dando liberdade para que o maligno o ataque. A Bíblia fala, se permanecermos na luz, o maligno não ataca. Se permanecermos na verdade, João vai dizer, o maligno não ataca. Mas quando saímos da verdade, quando saímos do princípio bíblico, nós abrimos brecha e aí o inimigo ataca.